testemunhas de Jeová incentivam o exame de seus ensinamentos? Olá! Hoje quero conversar com você, sem sensacionalismos, sem alarde, sobre uma questão que aparece com frequência nas redes sociais. As testemunhas de Jeová desencorajam seus membros de examinar os seus ensinamentos? Essa pergunta, apesar de recorrente, é cercada de desinformação. Então, neste vídeo, vamos refletir com calma, com base nas Escrituras e nas publicações da própria organização Torre de Vigia. A intenção aqui não é promover polêmica, mas oferecer clareza e desfazer alguns mal-entendidos comuns. Fato 1. Quem são as Testemunhas de Jeová como organização? A Organização das Testemunhas de Jeová declara abertamente que se esforça para ser guiada por Jeová Deus. Seus membros, ao se associarem a essa fraternidade espiritual, demonstram estar em harmonia com essa direção. Mas o que isso significa na prática? Significa que não é apenas uma instituição religiosa formal. É uma irmandade global de pessoas que buscam viver em sintonia com os princípios bíblicos e em unicidade de pensamento. Fato 2. Há liberdade para examinar os ensinamentos? Muita gente acredita, talvez com base em experiências distorcidas, que os membros são proibidos de fazer perguntas, proibidos de duvidar, de desenvolverem opiniões pessoais ou de analisar o que aprendem. Mas será que isso é verdade? Vamos aos próprios textos da organização. Em uma edição da revista Despertai, de 1984, lemos algo curioso. Qualquer organização que assuma tal posição, de afirmar ser o caminho da salvação, deve estar disposta a ser esmiuçada e criticada. Ora, se essa afirmação vale para outras religiões, é justo concluir que também vale para as Testemunhas de Jeová. Sim, a organização não se exime de escrutínio. Pelo contrário, ela incentiva seus membros a fazer esse exame, com base na Bíblia, e não em boatos ou vídeos virais. E isso, como vimos, encontra respaldo em suas próprias publicações. E vamos ver mais. Fato 3. A análise pessoal é incentivada. Veja este trecho de uma publicação do ano de 1975. Antes que possamos aceitar alguma coisa como nossa própria fé e convicção pessoais, devemos dizer: não vou aceitar isso só porque estes estudos o dizem. Quero ver o que a Bíblia diz. E então? As Testemunhas de Jeová são estimuladas a examinar os ensinamentos? Sim ou não? Estamos considerando uma citação oficial da própria Torre de Vigia. A publicação diz que não só podemos, como devemos examinar os assuntos a fundo. Esse é um ponto crucial. A organização nunca pede fé cega. Ela estimula a análise. Pede que se confira se o que é ensinado está de fato na Bíblia. Isso é coerente com o espírito dos bereanos de Atos, capítulo 17, versículos 10 e 11. Cristãos do primeiro século que foram elogiados por examinar cuidadosamente as Escrituras. Fato 4. E quando alguém decide sair? Primeiramente, é importante destacar que essas caricaturas que aparecem da internet, gritando que saíram supostamente por divergências teológicas, geralmente saíram por outros motivos. Na maioria das vezes, por frustrações pessoais. Pessoas que preferem o barulho, o deboche e o ataque gratuito nas redes, ao invés de um diálogo maduro ou de uma saída respeitosa, essas pessoas não são mentalmente normais. Portanto, desconfie de sua motivação. Essas pessoas não analisaram nada. Elas simplesmente possuem mágoas pessoais e preferiram chorar na internet. Esse tipo de atitude não contribui para o esclarecimento de ninguém. Apenas confunde, desinforma e espalha ressentimento. Mas existem também pessoas que analisaram os ensinamentos, fizeram escolhas diferentes e saíram sem alarde por convicções pessoais, sejam quais sejam. Essas sim têm coragem e dignidade. Esse perfil não fica militando na internet. Simplesmente não concordaram com algo e saíram com dignidade. Fato 5. Existe um caminho responsável para lidar com dúvidas. Se você, como membro, sente dúvidas sinceras, há recursos maduros e respeitosos para isso. As discordâncias podem e devem ser tratadas com calma, oração, reflexão e estudo bíblico, e não com exposição pública ou zombaria. Converse com um ancião maduro. Estude com honestidade intelectual.
Problemas doutrinários são resolvidos com o tempo e com paciência. Podemos discordar de assuntos pontuais, mas nunca impor nosso ponto de vista e causar divisões na congregação. Retornando ao tema principal, o incentivo ao exame bíblico continua. Note o incentivo da revista A Sentinela de 2001. Naturalmente, nós não acreditávamos cegamente em tudo o que ouvíamos. Fizemos o mesmo que os que moravam na cidade de Bereia faziam. Nós examinamos cuidadosamente as Escrituras. Essa prática está no DNA do cristão verdadeiro. Não seguir cegamente, mas verificar com base na Bíblia. Conclusão: fé consciente, não automática. As testemunhas de Jeová ensinam que cada pessoa deve desenvolver uma fé forte, baseada na palavra de Deus, e não simplesmente nas palavras de homens. E isso é ensinado para os seus estudantes logo no começo. Veja essa citação do livro O que a Bíblia realmente ensina. O batismo mostra para as pessoas que daquele momento em diante você vai servir a Jeová. É importante lembrar que você dedicou sua vida a Jeová, e não a uma organização, a uma causa ou a uma pessoa. Portanto, a organização sabe que não somos dedicados a homens. A organização não só permite, como incentiva o exame dos ensinamentos. Mas esse exame deve ser feito de modo respeitoso, fundamentado nas Escrituras. Como os verdadeiros discípulos unidos de Cristo fariam? Bem, se você já ouviu por aí que as testemunhas de Jeová são proibidas de questionar, pense de novo. O exame à luz da Bíblia é não só permitido, mas necessário. A fé verdadeira não teme perguntas sinceras, elas convida. Muito obrigado por assistir até aqui. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe. E se quiser refletir mais sobre esse tema, fique à vontade para comentar com respeito. Matéria completa no link da descrição. Estude com honestidade. Grupo Historiador TJ.